Estamos ao vivo com mais um capítulo da série Histórias que Inspiram, pessoas que inspiram, na verdade, pra gente contar um pouquinho de mais uma história de uma pessoa que já está adentrando a maturidade, para se tornar uma das nossas referências e inspirações para essa molecada jovem de 30 a 40 anos, que infelizmente na nossa sociedade existe muito estigma do envelhecer. Então, para isso, eu resolvi criar essa série para a gente tentar nos inspirar em novas histórias e compreender que o envelhecimento não é nada mais do que uma nova fase na nossa vida, que terá seus obstáculos como todas as outras. E olá, Ana, seja muito bem-vinda. Vamos esperar a Mônica Martinez, ela vai contar pra gente a história dela. Ela fez uma transição de carreira depois dos 50 anos, se eu não me engano, mas ela vai contar. Quem não me conhece, eu sou a doutora Poliana e, bom, de formação eu sou médica geriatra, mas depois de me frustrar um pouquinho com alguns casos, que as pessoas realmente esperam envelhecer mal para vir me procurar, a gente tá tentando criar essa conscientização sobre o envelhecimento saudável, ativo, dinâmico, pra gente de fato aproveitar todas as fases da vida. Pede autorização pra mim, Mônica. Você tem que apertar num botãozinho assim, ó, pedir para participar. Tudo bem? Que aí eu vou aceitar aqui. Senão as pessoas não vão conseguir te ver. Pessoal, tá conseguindo? Deixa eu ver se eu consigo enviar. Botãozinho aí. Vê se você consegue entrar comigo. Olá, Oi, tá me ouvindo? estou ouvindo perfeitamente. Legal. Eu tava apertando e não tava indo. Ah, tudo bem. Isso às vezes acontece. Aham. Bom, então, conta pra gente quem é você? Porque sempre que eu faço a publicação a chamadinha para nossa live, eu pergunto assim: como que as pessoas te definem? Aí você falou psicóloga, vó e inconformada. Então, só pra gente quebrar o gelo, eu quero saber por que inconformada. Oi, boa tarde, Poliana, boa tarde todo mundo, gente. Então, você sabe que esse título dessa live rendeu, viu? O pessoal gostou muito do título, né, da autodescrição, na verdade. E, ó, legal, legal. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, o meu nome é Mônica Martinez. Eu sou, neste momento da minha vida, eu sou psicóloga clínica, já há 8 anos. Veja, são só 8 anos. Uhum. Eu me formei com 52 anos. E quantos você tem hoje, então? Dia 30 eu completo 60. Uau, parabéns! Ó, a mudança de década tem que. Esse é um marco, né? A cada década tem que fazer um festão. Menina, o 6.0 tá batendo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele, mas ele tá batendo. Tá Faz muito uma legal. festa dos anos 60. Olha, é uma ideia. Eu vou ficar esperando os meus filhos fazerem uma festa surpresa para mim, que eu Surpresa, acho que é muito melhor. combinado. Eu vou dar essa dica para eles, então. Mas diz aí, você se formou em psicologia com 52 anos. Sim, eu me formei em 2014, com 52 anos. Antes disso, eu já tive algumas outras profissões, tá? Assim, desde funcionária pública, auxiliar administrativo, eu já fui esteticista, eu já fui depiladora, designer de sobrancelha, eu já fui muita coisa. Uau! Então, bagagem é uma coisa que Não está. falta. O currículo deve vir um documentário, assim, já. Você sabe que eu tenho que dividir os currículos em segmentos, né? Porque cada um Capítulos. deles são bem diferentes uns dos outros, né? Então, a minha última profissão antes da psicologia foi designer de sobrancelha e eu vou dizer que eu era muito boa no que eu fazia, viu? Uhum. Eu sou uma boa designer. Mas aí um dia eu não sei o que aconteceu que virou uma chavinha, porque assim, tem muita gente que desde muito cedo sabe aquilo que gostaria de ser, né? Uhum. Eu quero ser X coisa quando eu me formar, ou vou investir em tal carreira e tudo mais.
Não é meu caso. Eu nunca soube antes o que eu queria ser. Eu fui meio que na vida me levando. E um dia eu me vi simplesmente mergulhando na psicologia. E hoje eu falo para você, era tudo que eu queria ser quando eu crescesse. Mas o que foi alguma fase difícil na sua vida? O que te levou para cursar uma faculdade de psicologia? Olha, é interessante, porque na verdade, assim, não foi fase ruim, não foi nada disso. Eu acredito que foi a própria maturidade. Primeiro, eu gosto muito de estudar, eu sempre gostei muito de aprender. Aprender, para mim, é uma coisa fascinante. Desde sempre. Eu sempre li muito, eu sou muito autodidata em muita coisa. E, e de repente chegou um momento na minha vida que é o que eu falei, virou uma chavinha mesmo, porque de uma hora para outra eu decidi, cair um dinheirinho na minha mão, assim, uma grana que veio com um falecimento de uma sogra não, da minha sogra, né, que só tive uma. Ah, não, eu não quero. Não, eu falei, dá esse dinheiro aqui para mim. Eu vou começar uma faculdade. E foi assim que eu comecei, com dinheiro para começar e eu não tinha nem para acabar. Eu fui Então, já metendo vai as caras. a primeira dica da Mônica, assim como dos outros convidados que eu já tive aqui. Um dos segredos da longevidade é você nunca parar de aprender, né? E de assim, estar interessado de alguma forma a aprender. Porque Sim. é isso que vai manter a sua mente ativa, né? Pelo jeito. Sim, sim. O nosso cérebro, ele é muito como se fosse uma bicicleta. Você parou de andar, ele cai, né? Você cai. Isso. O nosso cérebro, ele é assim, ele precisa de constantes desafios, estímulos de forma geral, aprendizados. E aí eu falo até como psicóloga, né? Isso é uma coisa que a minha vida inteira foi assim. Eu sempre estive buscando conhecimento. E, conhecimento X, conhecimento Y, não. Eu gosto de saber, eu gosto de aprender. Então, hoje eu entendo que eu sei um pouquinho de muitas coisas graças a esse desejo de aprender. Porque como o conhecimento não ocupa lugar, né? Esse ditado é bem do meu tempo, inclusive, que é agora. Eu levo isso muito ao pé da letra. Eu tô sempre querendo saber mais e mais e mais. E você falou que você nunca planejou exatamente, né? Ter toda essa bagagem assim de profissão, apesar de você nunca Não, ter seguido, o que eu quero ser quando eu crescer, você foi simplesmente indo. assimilando, né, uma esponjinha e se Sim, tornando várias sim. coisas. Mas hoje, qual esfera da sua vida tem ocupado mais o seu tempo, assim? Tipo, é o trabalho, é a família, é hobby, é o que exatamente? Olha, eu não tento muito dividir as coisas. Eu acho que em alguns momentos eu me dedico mais a algumas coisas do que as outras. Neste momento da minha vida, sim, com certeza é o trabalho. Uhum. Barra prazer, barra planificação, né? Porque eu brinco que eu ainda ganho para fazer o que eu faço, né? Isso é uma bênção. Então, sim, o trabalho é o meu. Neste momento é o meu. É o que toma mais tempo. De Mas uma eu forma tenho positiva, né? Não daquela totalmente. obrigação que a gente tem Não, não, 20, não, 30 anos que a gente está ralando e às não. vezes não sabe nem para onde que está indo a direção, né? Não. Você sabe que esse é um ponto que eu entendo que ele é importante da gente conversar, eu vou te explicar por quê. Eu sou meio inconformada Uhum. com Exato. essa. Começou a falar e não terminou. Por que do inconformado Por, nas suas definições É pessoais? porque eu sou inconformada em vários níveis ou de várias formas. Eu sou inconformada porque eu não me acomodo, inconformada. Se a gente pegar a brincadeira da palavra, eu não caibo numa forma. Eu não quero me informar, né? Uhum. Eu não gosto de caixinhas, né? Então Uhum. eu não caibo em nenhuma caixinha. Então eu sou inconformada nesse sentido e eu sou inconformada no sentido de não aceitar determinadas coisas, de querer contestar, de querer questionar.
E uma dessas coisas é exatamente essa obrigatoriedade que o jovem tem desde muito cedo, de eu tenho que ter uma... Terminei o ensino médio e eu já tenho que cair de cabeça numa profissão e eu tenho que acertar nessa profissão porque eu tenho que ser um profissional bem-sucedido, eu tenho que, e os meus consultórios estão enchendo de jovens assim. Que não conseguem segurar esse peso todo, porque eles não sabem o que eles querem, e não é para saber. Eu só fui descobrir o que eu queria com 50, beirando 50 anos de idade, e tá tudo certo. Né? Então não existe essa obrigação. Então eu sou inconformada com isso. Eu sou inconformada com a injustiça, eu sou inconformada com muita coisa. Mas talvez seja até uma questão de desafios de gerações, né? Porque uma vez eu assisti uma aula de um professor que já, tadinho, ele tava bem, tadinho não, né? Um puta professorzaço, uma aula de congresso, um ginecologista super famoso, renomado. Mas assim, ele fez uma aula linda que eu até chorei falando, mostrando assim umas fotos de mulheres. E aí uma delas era assim, perguntando se os desafios que a sua mãe enfrentou são os mesmos que você tem que enfrentar. Então, essa questão do imediatismo parece que é muito dessa geração de agora. Sim, porque a agilidade, a internet, as informações, parece que se você não acertar agora e não for bem sucedido agora, você vai ficar para trás. E, na verdade, tem muita essa questão... Eu falo assim, né? Porque minha mãe também tem muito disso. E às vezes dá choque de realidade no conflito, assim, das gerações mesmo. A minha mãe também fala, eu nunca planejei nada na minha vida, no final tudo certo. Eu não sei por que você se estressa desse jeito. E a gente trabalhou junto durante um tempo, né? Na clínica da minha família. E era muito conflituoso, mas eu entendo o lado dela, porque aí eu falava, mas eu entendo, que bom que pra você deu certo, mas vai que... a minha mãe, inclusive, aí agora falando, não, fala de mim, não. Tipo, porque realmente é diferente e a gente precisa respeitar e aprender. Eu preciso muito aprender com que ela, né, essa calmaria, essa maturidade, essa serenidade que eu acredito que não são todas as pessoas que têm. De certa forma, você precisa quebrar a cabeça, enfrentar obstáculos, passar por bagagem, né? Tipo, vai acumulando. E aí talvez essa seja a segurança da maturidade, que eu acredito que seja um baita ponto positivo para a gente levar em consideração. Um dos segredos da longevidade é você vai errar mesmo, e é aí que você vai se sentir mais seguro. Sim. Né? E aí você estava contando que muitos pacientes hoje você atende com essa ansiedade. Urgência. Eles têm uma urgência. Dá para essa galera, assim? Olha, na verdade, isso é uma coisa meio que... vou arrumar encrenca, né, com o que eu vou falar. Porque, assim, é tirar o pé realmente do acelerador. É não deixar que a sociedade te apresse, não deixar que a sociedade te oprima. Porque, de novo, vamos pensar assim, essa geração é uma geração diferenciada em relação à minha e da sua mãe, né? Ela é diferenciada porque é uma geração que já nasceu dentro de um outro contexto, que é o contexto do virtual, é o contexto dos inúmeros estímulos que vêm através do virtual. Então, a coisa é realmente muito rápida, mas existe paralelamente uma cobrança muito grande, uma imposição muito grande por parte da sociedade, no sentido de que esses jovens, porque eles são diferenciados, eles têm que dar conta das coisas muito cedo e muito rápido. E isso gera, eu tenho muitos pacientes mesmo, que estão desenvolvendo quadros de ansiedade severos muitas vezes, depressão, quadros de depressão, em consequência de não darem conta dessas exigências. Então, o que eu posso falar vai no seu tempo, porque vai dar tempo. Né? Vai dar tempo. E olha, você vai errar,
você vai dar cabeçada e tá tudo certo. Esse é o momento de vocês experimentarem, de vocês fazerem as coisas erradas, de vocês se arrependerem e de repente eu acabando uma graduação, não, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Vai fazer outra coisa. Ah, mas o que os outros vão dizer? Dane-se o que os outros vão dizer, o que importa é a tua essência. Não negligenciem a sua essência em detrimento do que os outros esperam. Porque cada um é cada um. Mas Né? essa questão de essência realmente só tendo um momentozinho pra gente fazer terapia, né? Muito autoconhecimento, porque, assim, só resumindo isso que você falou, então mais importante do que a velocidade é a direção, né? Que a gente vai. Então, porque ir rápido demais, talvez você não consiga manter essa velocidade, você vai bater antes. E se Sim. você estiver indo de uma forma mais assertiva, talvez se errou ali, você ajusta a rota e vai fazendo o Exato. seu caminho, né? É que é Exato. muito mais fácil falar do que de fato Claro, praticar, né? claro. Mas você tá certíssima, até porque, molecada, quem hoje tem seus 30, 40, 50 anos vai passar dos 100. Então, mais importante do que o trabalho que você está sendo remunerado hoje é investimento na sua própria saúde, que é mental e física, né, Mônica? Enquanto você estava falando que mais importante do que uma coisa é outra, eu vou colocar que mais importante do que a quantidade é a qualidade. Né? Uhum. Não adianta você ter uma quantidade muito grande de conquistas. Você precisa ter qualidade de vida interna para ter uma qualidade de vida externa. A quantidade é só para provar, é só para a gente, sabe, ó, tenho tudo isso. Só que às vezes eu estou esvaziado emocionalmente, eu estou esvaziado psiquicamente, porque eu estou tentando acumular tempo, acumular coisas, acumular funções, acumular. Não! E você de verdade? Em que momento você vai, por exemplo, você tocou na questão da terapia, em que momento você vai se permitir ter 1 hora por semana para se conhecer? Porque na correria você não se conhece, você se perde. E Né? você, que hoje é psicóloga, já teve preconceito de terapia? Porque eu também vejo que isso é uma outra diferença da minha geração e da Uhum, sua. Que uhum. na minha, parece que as pessoas estão um pouco mais conscientes Isso, da isso, importância de terapia. isso, Né? isso, isso. Não sei se até pela urgência, a É, necessidade que fez é. né, a ocasião que fez o ladrão, enfim, sei lá. Exato, exato. Né? Porque na geração dos meus pais, assim, eu lembro meu pai, assim, era um médico, todo mundo gostava dele, super querido, mas quando o assunto era terapia, ele falava, não, você Eu pode não fazer sou qualquer coisa, louco? só não pode ser, você não pode ser, não vai fazer psicologia. Como se psicologia não fosse importante, né? Sim. Tipo, eu imagino que ele, assim, ele sabia sobre muita coisa, mas talvez faltava, ali tinha uma certa ignorância com relação às Sim, questões do autoconhecimento, as questões emocionais, sim, sim, sim. né? Mas você teve em algum momento da sua vida, preconceito ou você sempre foi aberta para Não, isso? não, eu nunca tive. Graças a Deus eu nunca tive preconceito. Mas sim, o que você fala é totalmente pertinente. Não, não existe, não existe não. Não é raro de você ver pessoas mais maduras tendo essa visão de psicólogo é para louco, né? Sim, Psiquiatra é para louco, psicólogo é já. para louco. Na verdade, eu sempre bato na mesma tecla. Eu sou uma inconformada em cima disso também. Eu sempre bato na tecla de que o grande papel da psicologia, ele não é o caráter curativo, ele é o caráter preventivo. Então, se você vai tomar uma vacina para não adoecer, por que não ir a um psicólogo para também não chegar ao ponto de adoecer? E essa geração tua e os que vêm após, eles têm uma mentalidade um pouco mais acessível nesse sentido. Alguns ainda têm um pouco de preconceito, mas é um preconceito, assim como todo preconceito, muito mais assimilado do que ele mesmo conquistou. Mas é uma quantidade muito menor em comparação às pessoas mais maduras. A quantidade de jovens que têm preconceito em relação
a terapia é muito menor. Nossa, eu vejo isso com excelentes olhos, porque realmente não tem outro caminho, viu? Não tem outro caminho. Até porque, gente, para quem não sabe, né? É, é uma outra frase que para mim faz muito sentido. O que você não resolve na sua mente, o seu corpo transforma em doença. Sempre. Muitas vezes nós médicos, a gente fica assim com uma cara de tacho, porque a gente sabe que o problema do paciente é emocional e não tem uma fórmula mágica que eu vou dar um comprimidinho que tudo vai solucionar, né? Então, é realmente muito complicado essa questão do estigma. A gente hoje está falando do estigma do envelhecer, mas até para você poder envelhecer bem, você não pode envelhecer de uma forma rígida e, como é que fala? Rabugenta. Porque se você se tornar uma pessoa rígida e rabugenta, você será também solitário. E aí o que a gente acaba, né, vendo muito isso no processo de envelhecimento é como essas pessoas que envelheceram bem fizeram para se manter sempre assim aprendendo e ensinando, né? Tipo, sempre rodeada de pessoas. E Sim, o quanto isso acaba prevenindo doenças, né? sim, sim. Doenças tipo Alzheimer, que uma das Sim, grandes preocupações hoje em dia está, né, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, o Alzheimer, por questão de escolaridade e que a gente sabe que a gente tem um baixo índice de escolaridade e de estresse, e tudo isso a gente sabe que gera neuroinflamação, né? O exato. estresse psicológico, O cortisol é a pior coisa que tem para o os estilo, neurônios, né? exatamente, o estilo de vida assim, muito, extremamente extremista, como a Mônica estava falando, né? A gente quer tudo para ontem. Aí, mesmo que você consiga alcançar o teu objetivo material, sem saúde, o que te sobra, né? Sem saúde, não tem nem para onde a gente correr. Exato. Aí o que eu queria te perguntar é assim: você falou que hoje o que ocupa mais o seu tempo é o seu trabalho, mas foi sempre assim? Ou teve fases em que, sei lá, os filhos ocupavam a maior a parte de dedicação, ou sei lá, esporte alguma vez já entrou nisso, a parte de atividade física, ou algum hobby que seja relacionamento, ou você também nunca parou para pensar muito nisso? Eu nunca parei muito para pensar, na verdade, mas por uma questão meio que óbvia, eu vou dizer assim para você. Na época que os meus filhos eram pequenos, eram menores, eram até a adolescência, esse foi um segmento da minha vida que, claro, tomou muito mais tempo, mais atenção, mais foco, por razões óbvias, né? Você tem que priorizar o que é para ser priorizado, né? Você está falando da maternidade? Isso, exatamente, em relação à maternidade. Então, no momento em que os meus filhos eram menores, sim, essa era uma área da minha vida que demandava mais de mim. À medida que os filhos vão crescendo, e aí é que é legal da gente pensar e vamos entrar exatamente no centro aí da proposta da live. À medida que os filhos vão crescendo e eles vão começando a sair para a vida, né? Esse é o momento, principalmente para as mulheres, começar a investir em si. Por quê? Porque muitas mulheres, muitas mulheres, principalmente da minha geração, elas transformaram o sentido da vida delas em filhos, casa, marido. E de repente, ela se vêem de uma hora para outra, com os filhos indo embora, o marido, quando não morre, o casamento ele dá uma esfriada, ele dá uma distanciada. E essas mulheres, elas perdem o sentido da vida delas. Entra naquela famosa síndrome do ninho vazio, né? E elas perdem o sentido da vida. Então, mulheres, principalmente as mulheres, porque os homens eles têm uma outra proposta, eles tiveram uma outra forma de encarar a vida e tudo mais. Mas mulheres, a hora que os filhos começarem a crescer, ocupem-se de vocês. Quem é você? Do que você gosta? O que você espera para você?
Não espera a coisa cair no teu colo para você pensar a respeito, porque aí pode ser tarde. E às vezes as mulheres elas se veem numa vida absurdamente esvaziada de sentido, exatamente porque elas não se olharam da forma como elas precisariam se olhar, como um Uhum, indivíduo que precisa ser nutrido, assim como os filhos foram, né? uhum. E hoje, Então, quando você olha assim para os seus. Você falou, né? Quem sou, o que que eu gosto, quais são as minhas expectativas. Quando você olha para daqui 20 anos, você tem algum plano ou zero plano? Vamos ver o que que vai acontecer. Tem alguém em quem você alguém em quem você se inspira? Assim, daqui um. Bom, sei lá, daqui. Você tem. Quantos anos você falou que você tem mesmo? faço 60, 60. Então, daqui uns 30 anos, você vai ter uns 80. Vai ser uma outra 90, fase de maturidade. É, 90. Isso. 90. 80, 90 anos. 80, 90 anos. Daqui 20, 30 anos. Você se imagina? Bom, duas coisas. A primeira, eu não me ocorre em alguém que eu efetivamente me inspire, assim, nesse momento, não me ocorre alguém, mas eu eventualmente vejo mulheres que estão nesse momento, né, dos seus 80 anos, e eu olho e falo, que legal, um exemplo a ser seguido. Embora eu não tenha uma pessoa específica, essas mulheres me inspiram. Uhum. Eu não tenho planos para mim para daqui a 20 ou 30 anos, mas o que eu espero é que eu esteja saudável física e emocionalmente para curtir das coisas que eu mais amo na vida, que são duas. Uhum. Uma delas são as minhas netas, eu não sei quantas virão ainda. E aí é Uhum. outra coisa legal, né, que aconteceu nesse meio de caminho. Vou contar um segredo para vocês. Eu não sou, nunca fui uma mulher materna. Sabe, a Uhum. maternagem não era uma coisa forte em mim. E de repente eu brinco que eu virei psicoavó, né? De repente eu me vi avó e eu descobri a maternagem e a maternidade, né? A avó-ternidade, como eu brinco também, eu gosto muito de brincar com palavras. A avó-ternidade, ela despertou em mim uma coisa muito doida, que talvez tenha vindo exatamente em consequência da idade, da maturidade, e eu sou apaixonada pelas minhas netas. Então eu quero, isso é uma parte minha que eu quero, eu me vejo, eu desejo me ver cultivando ao longo desses 20 anos, né? E a outra coisa que é outro grande amor da minha vida, que são as viagens. Eu amo viajar. Hum. Então, menina, você quer me deixar feliz? Me convida para ir para um lugar, de preferência com uma natureza paradisíaca. Eu viajo agora em novembro, eu já tô aqui assim, me segurando para não ficar contando os dias. Então, isso é uma paixão, é o que move a minha vida, são viagens. Então, temos um plano, sim, senhora. Temos um plano de ser Tem. saudável para curtir as netas Ah, e não, para sim, sim, continuar sim. viajando. Sim, eu só não tenho assim uma. Ah, não, tem gente que tem muito claro, muito específico. Não, daqui a 20 anos eu quero estar dessa forma. Já tem Sim. visualizado, inclusive. Eu não Uhum. tenho isso, mas eu tenho a pretensão de estar mais ou menos dessa forma que eu te falei. Bem, para poder Maravilha. curtir. Depois, em off, a gente conversa se a parte do ser saudável está em dia. Nessa parte eu Perfeito. posso ajudar. Maravilha. E qual que era a outra perguntinha? Tá. O pessoal, eu tô vendo subir coisa aqui, o pessoal chegou a Peraí, perguntar. eu vou ver aqui, Eu tenho peraí. quase Então, certeza que tem alguém aí que eu conheço que fez comentário ou contou alguma coisa. a Amanda disse que você realmente mandava muito bem nas sobrancelhas e disse que agora, porque as delas que o digam, porque você provavelmente fazia dela, Amanda é mas minha sobrinha. mas a psicologia tá massa também. A Amanda mesmo falando que a gente conversando de imediatismo, né, os jovens e tudo mais, que as empresas que exigem essa entrega de resultados e tal, por isso que muitos jovens acabam adoecendo.
É E aí verdade. as próprias empresas acabam tendo que investir em saúde mental, né? Isso é uma Exato, falta da consciência do mercado capitalista que depois não tem nem a noção da taxa de absenteísmo desses pacientes exatamente, que se afastam por depressão, ansiedade, enfim. Quando realmente exatamente. não acaba despertando um gatilho de doenças psiquiátricas mais graves ainda, né? Perfeito. Ela até comentou que isso ainda deve. Talvez essa nossa geração hoje é mais preocupada com saúde mental por conta da pandemia, né? Uhum. Que com certeza deu uma acelerada aí. A questão de conhecimento mesmo, né? Que acho que dissipou, espalhou de uma forma muito mais Sim, acessível. sim, é verdade. E A a Amanda minha sabe das mãe coisas. está dando um comentário muito pertinente a respeito que o preconceito, apesar do preconceito com a psicologia estar diminuindo, infelizmente a terapia não faz parte das nossas políticas públicas. Sim. Então, será que a gente teria? Então, fica inacessível, né, para a população em geral. Mas aí eu vou até complementar esse comentário dizendo que, claro, né, terapia até poderia ser criada aí políticas públicas, sei lá, de terapias em grupos para tentar facilitar e aumentar a acessibilidade, mas talvez isso demore um pouquinho, porque demanda gestão e para outras coisas muito mais simples a gente percebe que a gente não tem, né? Infelizmente. Vamos torcer para as Sou coisas uma mudarem. inconformada em relação a isso também, que é Mas péssimo. eu acho que, como dica, se a gente colocar de forma consciente que a nossa saúde é prioridade, a gente não adoece. E hoje a informação ela realmente está muito dissipada. Então, assim, se a gente planejar, eu sei que é diferente, né? Hoje em dia, os jovens, ou pelo menos eu vou falar por mim, não vou falar pelos outros, eu sou muito metódicazinha, tipo, de planejamento. Agora é assim, depois é assado, depois eu até fico meio estressada com tantos planos. Mas o importante é a gente fazer esse planejamento em saúde, que muita gente jovem nunca ouviu falar, Sim, sim, para de fato não adoecer. E a gente sabe que ao longo dos anos, a gente, se não se preparar, se não se planejar, a gente acaba acumulando doenças. E isso começa com 30 anos, gente, não é com 80. Porque as pessoas acham que tem que buscar auxílio médico com 80 anos, pelo menos na geriatria, né? sim, Eu sou uma médica que eu sou um pouco diferenciada, porque por ver as pessoas envelhecendo muito mal, eu já começo a atender a partir dos 40. legal. Então, vamos lá, quem ainda não tiver alguém para pegar na mão e falar, vamos acertar o seu caminho, você chegar lá com 100 anos, melhor do que com 60, pode Sim, vir que eu vou te dar um jeitinho. é isso aí. E, ai, caramba, minha mãe tá. Também quero netinhos. Vamos devagar com esse papo, por Ixi, a favor. mãe se empolgou com a história. Pensa Se que eu fui empolgou. ter. Fala para sua mãe que eu fui ter netos com 58 anos. Olá. Putz, ela já passou. Ela tá com 65. É, ainda dá Pessoal, tempo de correr atrás, não desista, não desista. depois vamos mudar de Agora, assunto. deixa eu falar uma coisa em cima do que você comentou agora há pouquinho, Poliana, que é assim. Realmente, os jovens, eles têm muito mais acesso à informação, vírgula, mas o que eu percebo é assim, eles têm acesso à informação, mas, e óbvio, eu estou generalizando, porque existem os que fazem e os que não, essa informação, ela fica meio que solta, meio que perdida. Por exemplo, a meditação já foi comprovada pela ciência, que ela é absurdamente benéfica, principalmente em quadros de ansiedade e uma série de outras coisas. A grande maioria das pessoas sabe da meditação. Quantas pessoas você conhece que meditam? De fato, né? Porque o que eu percebo? Qual é o fenômeno que eu percebo? As pessoas, elas querem que as coisas aconteçam para elas e não que elas façam a coisa acontecer. E aí fica muito complicado. E aí quando chega no teu consultório, no meu consultório, a pessoa já está defasada da saúde física e mental em consequência disso, de esperar que as coisas se resolvam.
Eu vou entrar na questão, uma questão polêmica, porque eu sou inconformada também em relação a isso, a questão da medicação. Você mesma falou que em algum momento você se vê aí na coisa de, você sabe que é emocional a questão da pessoa e que não tem um comprimido que resolva. Só que muitas pessoas entendem, até porque a sociedade como um todo oferece isso como uma verdade para essas pessoas, de que as coisas são resolvidas à custa de felicidade de caixinha, né? Você compra uma caixinha, toma e os seus problemas vão resolver. Isso não acontece. Então as pessoas se desacostumaram a elas resolver os problemas delas, a elas lidarem com as próprias dores e a elas se permitirem sentir dor, seja ela física, seja ela mental, seja ela emocional. Não é permitido mais às pessoas sofrer. Elas têm que estar muito bem obrigadas, muito bem resolvidas, lindas, incríveis, magras e maravilhosas. E quando isso não acontece, porque não acontece, essas pessoas elas se desestabilizam e elas recorrem ao imediatismo, que é a felicidade de caixinha. Então, passou da hora de se resolver, de se mudar isso e das pessoas entenderem que sim, está na mão delas a responsabilidade por rever isso tudo e reagir a isso tudo, né? Porque são muitas caixinhas que a gente é obrigado a se enfiar dentro e essas caixas, elas não são feitas para nós. A gente se força a caber dentro delas. Isso é muito triste. Sim. Não, só tô anotando aqui para depois eu poder fazer um resuminho da nossa live sobre os segredos da longevidade, senão eu vou esquecer tudo, que é muita coisa. Que a gente eu falo pra caramba, né? Acho que eu consegui. Ó. E pra gente encerrar, você considera que existiu ou você está vivendo a melhor idade? Ela já passou ou são várias melhores idades? Eu estou na minha melhor. Você está agora na fase? Sim, nunca estive tão bem. É óbvio, eu talvez não tenha o vigor eu brinco que mentalmente eu parei nos 35 anos. Não me pergunte por que dos 35, mas eu parei nos 35. Fisicamente, a gente sabe que, ok, vai despencando, vai ficando desacelerado, vai, né, comprometendo alguma coisa, mas ainda assim eu estou no melhor momento da minha vida. Eu nunca estive tão bem. Eu nunca estive tão centrada, com a cabeça tão legal, com perspectivas tão positivas como eu estou agora. Então, Oi? Nunca esteve tão inteira, assim, tipo, numa fase tão... Nunca estive tão plena. Plena. Eu acho isso divino. Eu admiro e eu quero muito chegar lá. Bora lá. Essa serenidade, essa segurança, esse se sentir, sabe, inteira. De uma forma assim, estou feliz com o que eu tenho, 100%, sem essa ansiedade que eu acho que se tem uma coisa na juventude que mata, é isso. Sim, porque isso é plantado em você. É óbvio, esse senso de urgência, ele tem a ver também com a idade, até porque depende da idade que você tem, o teu cérebro é imaturo ainda, né? Porque hoje já se sabe que a adolescência vai até os 25 anos de idade, que é quando o cérebro termina de se formar. Então esse senso de urgência, ele pode se dever sim a um cérebro imaturo, mas ele se deve muito ao que oferecem para você como uma verdade irrefutável. Então, a maturidade, ela também te traz isso. Ela te traz um pouco mais de tranquilidade, de um olhar um pouco mais lúcido sobre as coisas. Para boa parte das pessoas. Algumas pessoas entendem a maturidade como fim de vida. E não é. Não, a não ser que você considere assim. Aí será. Porque eu falo que a gente cria sentenças de vida. Assim como existem as sentenças de morte, a gente cria sentenças de vida. Com certeza. E eu me pauto em cima dessa sentença de vida. E se eu acredito que os 60 anos
acabou, não tem mais nada para mim, é ladeira abaixo, de marcha ré, sem freio de mão e os cambau a quatro, é o que vai ser. Agora, se eu entender que eu tô com 60 anos, muito bem, obrigada, não tô inteirona e nem quero estar, eu tenho 60 anos. Se eu puder dar uma puxadinha, se eu puder dar uma melhoradinha, ok. Mas eu tô sossegada, eu não tenho preocupação com os filhos, eu tô curtindo o neto, eu tenho a cabeça lúcida para poder estudar, para poder me dedicar ao que me dá prazer. Puxa, o céu é o limite. Eu ainda tenho 30 anos, pelo menos, pela frente para curtir muito. É isso aí. Ó, só ler aqui rapidinho que o povo está interagindo. Ó, Que legal. poucas pessoas meditam mesmo. Nós Sim. sabemos a importância de muitas coisas, mas priorizamos outras. Então, enfim, né, gente? Mas o importante é estar a sementinha plantada ali. Se você já acredita na meditação, tem gente que acha que isso daí é falação, é tipo blá blá É blá. difícil, as pessoas não meditam porque acham que meditar é parar de pensar. É de... Meditar não tem nada a ver com isso, né? Então é questão de se permitir. Exato. Aí a Amanda, de novo aqui, ó. A sociedade cobra um preço sobre isso. Conheço mulheres que querem emagrecer a todo custo para atingir um ponto padrão e acabam se medicando e passando mal. Fora os procedimentos estéticos que estão matando as pessoas. Nossa, isso é verdade. Então, eu vou frisar bem aqui, tipo, no nosso resuminho, né, de que não existe fórmula mágica, existe planejamento e consistência. E a Valéria está dizendo que também se sente muito bem atualmente. Fala aí, Valéria, quantos anos você tem? Eu já posso dizer para você que a Valéria tem 55 anos. Ah, boa. Mas vocês são muito jovens, gente. Eu tenho que depois, se alguém da live conhecer alguém mais de 70 anos, eu precisava de alguém que já fosse assim mais maduro ainda, já tá entrando na fase, porque pra gente da geriatria a maturidade é depois dos 80, né? Mas como mídias sociais, não é difícil a gente encontrar um velhinho tão pra frentex, mas quem tiver e a pessoa tiver disposta, é só me mandar inbox. Quem não me segue pode me seguir nas redes sociais que eu vou ensinando algumas dicas assim para fazer no dia a dia, né? Faça você mesmo, para tentar ir se planejando e investindo aí na poupança da saúde. Eu vou só, eu acho que deixa eu ver se eu perguntei tudo. Então, essa é a melhor fase da vida da Mônica, isso é maravilhoso. Tararam. Tá. E hoje, o que você faz para se cuidar? Qual que é o seu timing, assim, de... Por exemplo, terapia, né? A gente que faz terapia, bom, aquela 1 horinha por semana é sagrada ali. Sim. Outro horário que eu me cuido, que eu sinto 3 vezes por semana, eu faço 1 horinha de treino, de algum exercício, porque eu acho que esse é meu investimento em saúde. Tem mais alguma coisa? Você vai no médico regularmente? Sim. Você já tem um geriatra? Você acompanha com algum geriatra? Eu não tenho. Atualmente? Você sabe Você que é tem engraçado. ginecologista? Sim, que é aquela história, convênio médico é uma tranqueira, né? Então a rotatividade dentro do convênio médico em relação aos médicos, ela é muito grande. Coincidentemente, essa semana aqui eu tentei marcar, fim da semana passada, eu tentei marcar geriatra e tentei marcar ginecologista e tá difícil. Entendi. Né? Mas tá sempre nos planos, né? Sim, Tá sim, sim, sempre sim, aí sim. Sim, programando mais ou menos. sim. Gente. Atividade física. Plano de saúde é uma Eu tranqueira. posso passar um recadinho? Não sei se o Claro. pessoal tá. Sim, pelo menos é uma opinião de médica, né? Já que só quem realmente me segue tá aqui, eu vou falar mesmo. Plano de saúde é para duas coisas: para fazer exames, porque às vezes a gente pede uns exames que é caro e quando você tem plano é muito melhor. Tipo, só uma Internação. ressonância já seria e questão de internação e Internação. emergência. De repente precisa de uma emergência. Fora isso, gente, não dá para trabalhar no plano. Eu já tentei, eu Sim. odeio trabalhar em Eu plano de também saúde. não. É deles. Nunca, O nunca médico atendi. o médico é bom, mas ele não consegue atuar. É Exato. isso. Essa é a O grande psicólogo verdade. é bom e tem 15 minutos para te atender. Pelo É amor de Deus. absurdamente sucateado o profissional dentro do convênio. Então, Exatamente, é a péssimo. gente super sabe do que a gente, né, vive por trás. Exatamente. Aqui Exatamente. a Denise está dizendo, tão bom saber que as mulheres maduras estão com uma cabeça tão maravilhosa.
Aí eu acho que não sei se ela terminou graças, não sei se é tipo graças a Deus, ou tipo se ela ia terminar de escrever e não veio a mensagem. Sim. É isso mesmo, Denise. É por isso que a gente está aqui hoje tentando trazer essas mulheres inspiradoras. Inclusive, se você quiser participar, é só me mandar mensagem em inbox que eu vou te entrevistar. E, gente, acabei minhas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para a Mônica, pode. Agora é a hora. E eu vou Tcharam! resumir os segredos que ela nos contou aqui nesta live. São 4. Então, os segredos da longevidade. Number 1. Aprender e ensinar sempre, independente da idade, você tem que estar com a mente ativa para não só aprender, mas também ensinar e manter as pessoas próximas de você. É isso que ela faz. Não existe fórmula mágica, existe consistência em qualquer processo, seja saúde mental, seja saúde física, seja emagrecer, seja enriquecer financeiramente. Não existe você fazer um trade, um curso de trade e achar que vai ganhar rios de dinheiro, tipo, em intervalo curto de tempo. Isso não existe. Toda regra tem sua exceção, mas finanças e saúde é muito semelhante. Se a gente está falando, né, numa maioria, num mundo assim mais macroscópico, todo mundo tem a chance desde que se dedique a aquele objetivo. Sim. Ela falou sobre autorresponsabilidade, de saber lidar com as emoções, né? Tipo, e é isso que vai te trazer lá na frente uma plenitude e a serenidade, por isso que ela considera hoje que ela está vivendo a melhor fase da vida dela, eu imagino. Provavelmente ela deve ter trabalhado aí. É muito mais simples dizer do que Claro, fazer, né? claro. Mas as Mas fases isso aí, não pode ser uma condição impeditiva e que você se acomode em cima. Ah, é muito difícil fazer, é mais fácil falar. Tá bom, mas em algum momento você precisa fazer, né? sim. Ou não, ou se não fizer, vai pagar o preço lá na frente, Sim, né? Lá na sim, frente, sendo um velhinho rígido, ranzinhos, amargurado, sozinho, cheio de dores, porque vai somatizar tudo, aquilo que a sim, mente, né, não trabalhou muito bem com as sim, emoções, vai virar doença sim, física, sim. gastrite, dor de cabeça, dor articular, dorme mal. Ixi, aqui eu tenho listas de sintomas. E acho que. Nananã. E a importância de. Aí, essa aí eu que estou falando, a importância de se planejar em saúde, Uhum. porque Sim, não espere chegar aos 80 anos para procurar o seu geriatra, pelo amor de Deus, porque vocês não. não sabem quanto a gente sofre no consultório tendo que resolver problemas de uma vida em 15 minutos. Quer Sim, dizer, em 15 minutos não mais, porque graças a Deus eu já estou sabendo dos planos de saúde, mas que mesmo bom. assim, que seja uma hora, não é tão. Também não é assim de todo fácil, né? Porque a gente Sim, tem que. Igual na terapia, são várias consultas para a gente poder enxergar o paciente como um todo. perfeito. E aqui a Amanda, de novo, super participativa na nossa live, falando como faz para lidar com o emocional no seu dia a dia para não absorver os problemas dos pacientes. Diz aí, Mônica. Você anda com uma pedrinha para captar energias ruins? Não. Você sabe que isso é uma coisa que ela foi tão natural para mim. Eu eventualmente converso com os colegas e eles meio que falam a mesma coisa. A graduação ela te prepara tanto para que você se mantenha naquele momento em que você está com o paciente, você está com o paciente, mas quando você deixa de estar, você deixa de estar, que dificilmente você traz para você as questões do paciente. Né, no sentido de tirar a sua paz, de você absorver as questões dele. Não vou dizer que nunca eu levei para casa um paciente, não é o caso, mas é uma coisa tão rara de acontecer, exatamente por isso. É quase como se você, ao entrar no consultório, você encarnasse o papel do terapeuta, do psicólogo, e você tira isso na hora que você sai. A cabeça da gente é uma coisa incrível, né? E a gente tem essa capacidade. Então, eu não tenho essa dificuldade. Eu acredito que a própria graduação ela ajuda a gente a se preparar para desenvolver esse ouvido atento, o coração afetuoso, mas também esse distanciamento que ele é necessário, né? Então, eu não tenho
Vamos pedir para colocar essa matéria na medicina, viu? Porque não tive essas aulas e às vezes Menina, a gente tá doente infelizmente. com a doença dos outros. Infelizmente. Você sabe que a medicina, infelizmente, ela tem na graduação algumas deficiências, a meu ver, que sou inconformada, inclusive, com isso. A meu ver, a psicologia ela deveria fazer parte integrante desse processo da graduação, porque o médico ele é preparado muito para ser alguém infalível e dar conta de tudo. E ele adoece quando ele não consegue, porque ele não vai conseguir, e isso é muito complicado. Né? Falta um olhar de atenção ao médico, e esse olhar não existe, né? Não, ainda não. Por isso, tantos burnouts da classe médica, enfermagem, técnicos, esses profissionais da saúde, Exatamente. principalmente pós-pandemia, né? Exato. Bom, pessoal, essa foi a Mônica Martinez na nossa live de segunda-feira. Semana que vem veremos quem será nosso próximo convidado. Se alguém quiser participar, só me manda mensagem em inbox. E também, se tiver alguém para indicar, de preferência acima de 70 anos. Boa noite, boa semana. Mônica, muito obrigada por ter Eu que aceitado agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. E aí a gente se vê nas próximas lives. Hoje era mais o foco para você contar a sua história. De repente, numa próxima, eu vou criar uma série com a equipe Multi. Aí eu chamo você de novo para participar. Pode e aí chamar. a gente vai falar mais sobre psicologia, de fato, né? Que é Sim, mais a sim. sua área. Sim. Aí personal, nutricionista, enfim. Que legal. Boa ideia. Que a gente vai criar aí mais para frente. Gente, muito obrigada pela audiência. Beijo. Bom início de semana para todo mundo. Beijo, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.